E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, quero dizer a vocês que a gente sempre vai apoiar nosso governo, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas de vez em quando a gente tem que fazer uma cobrança, porque afinal de contas a gente votou no presidente, a gente tem todo o direito de cobrar e fazer alguma crítica sempre que achar que deve ser necessária. Sempre no intuito de ajudar, nunca de prejudicar nosso governo. Porque a gente entende que sem o Bolsonaro na presidência, o Brasil está bem à frente da Argentina para chegar na Venezuela aqui da América do Sul, né? Então, pior sem Bolsonaro lá. Por isso a gente vai manter o apoio até o final e espero que ele se reeleja mesmo e fique até em 2026. E quero pedir a vocês também para conferir a inscrição aqui no canal, divulgar e compartilhar o nosso conteúdo, assim também como compartilhar o conteúdo do professor Olavo de Carvalho, que ele está próximo de chegar a 1 milhão, que a gente quer se manter aqui no 100 mil. Vamos fazer alguns sorteios, né, para incentivar o pessoal também a ser membro, a apoiar nosso canal, porque sempre é bom a gente ter apoio para continuar aqui no YouTube, e todo mundo sabe a perseguição que está. O YouTube e todas as redes sociais estão perseguindo os conservadores. Então, para a gente se manter aqui, a gente depende muito de vocês. Então é isso aí, fiquem com o vídeo, passem lá na comunidade, que a gente sempre coloca novidades aqui na comunidade do YouTube, também bastante no Telegram, Instagram e Twitter. Os links estão aí na descrição, segue a gente, vem com a gente, para a gente crescer e mudar o Brasil. Valeu, forte abraço. Esse livro se divide em 3 partes. A primeira parte é a respeito do marxismo exclusivamente, e as 2 outras são a respeito da Revolução Multicultural ou Diversitária, cujo símbolo é o movimento de 1968. E o livro parte de uma hipótese, que é de que todo discurso ideológico ele tem necessariamente pontos cegos e contradições internas, incoerências internas, e que na sua transfiguração em prática, na hora que aquilo sai do papel e se torna ação histórica, são justamente essas incoerências e contradições internas que se manifestarão mais claramente até do que o conteúdo explícito do discurso. E eu estou ilustrando isso com 2 exemplos. O primeiro do marxismo, em que a sua ambiguidade sobre a posição dos intelectuais na Revolução acabou decidindo o destino do regime soviético. E no segundo caso, isso é mais complexo, porque você não tem um discurso ideológico unificado, mas você tem várias fontes. Então é justamente a inconsistência desse amálgama que está desencadeando as suas consequências reais. Então, um discurso ideológico, ele age mais pelos seus defeitos do que pelo seu conteúdo explícito ou da sua intenção. E eu acredito que isto é necessariamente assim, porque entre o plano abstrato e o plano da vida concreta existe também um hiato, e esses hiatos são imprevisíveis, e como todo discurso ideológico é um plano que se destina a ser traduzido em realidade de maneira coerente, e isto é sempre impossível, então o que vai acontecer é sempre a inversão do discurso revolucionário. E eu ilustrei isso no caso do marxismo, mostrando como o que se apresentava como uma revolução proletária vira uma ditadura da inteligência dos intelectuais do partido. Isso não foi um acidente, não foi uma traição, isso foi um desenvolvimento necessário de contradições que estavam na própria formulação originária do marxismo, e isso poderia ter sido percebido antecipadamente se as pessoas soubessem ler o discurso ideológico e saber que não se pode lê-lo jamais como se fosse um discurso filosófico. O discurso ideológico, ele atua pelo que ele diz e pelo que ele esconde, pelo que ele revela e pelo que ele oculta ao mesmo tempo, e isso é uma síntese nem inseparável, e por isso mesmo os efeitos dele são sempre contraditórios. Então, entre os vários, eu estou enunciando aqui as fontes do maio de 68, sobretudo como uma contestação àquele absurdo que foi dito pelo Zuenir Ventura, de que aquele movimento foi um mistério, que de repente as coisas aconteceram, os jovens começaram a fazer isso ou aquilo. Então eu estou aqui demonstrando que no meio da década de 50 já estava tudo pronto. Quer dizer,
todas as fontes ideológicas, quando reunidas, você percebe que elas demarcam o horizonte inteiro da cultura dos anos 60. Quer dizer, e se você já tem, vamos dizer, a hegemonia cultural, então para passar da hegemonia cultural a uma ação política determinada, é um negócio quase automático. Portanto, aquilo tinha de acontecer necessariamente, e tinha de acontecer em escala mundial, porque a revolução cultural que antecedeu foi em escala mundial. E para ver isso é só você ver quais são as fontes, né? E se você perguntar isso aí, o que foi? Foi a Revolução Proletária? Não, isso foi a Revolução Capitalista. Isso é a coisa que para mim está mais claro, porque tudo isto foi feito sob o pretexto de destruir o capitalismo através da destruição cultural e civilizacional. Só que você pergunta assim, o capitalismo foi prejudicado por isso? Em nada. Ele progrediu formidavelmente, ele se tornou tão forte ao ponto de ser indestrutível. Então, quer dizer, o socialismo é apenas um pretexto para promover o capitalismo. Acabou sendo um pretexto para promover o capitalismo. E isso já estava dado, quer dizer, no próprio conteúdo lógico da ideologia multicultural desde o início. Dava para prever que era isso que ia acontecer. Qualquer pessoa, né, que visse assim, essa total destruição dos valores civilizacionais, morais, religiosos, etc., etc. E da onde virão os valores que vão orientar a sociedade? Virão de quem tem os meios de poder para disseminá-los. E quem são eles? Os capitalistas. Então criou-se um capitalismo que, livre das limitações que eram impostas por valores tradicionais herdados e antiquíssimos, pode inventar suas próprias regras, como o super-homem de Nietzsche. E é isso que os caras estão fazendo hoje. Então, por isso aqui eu chamo isso a dupla tragédia da utopia. Inventaram duas utopias e fizeram exatamente o contrário. Porém, examinando as doutrinas que embasaram essa utopia, você vê que já dá para prever isso desde o começo. Agora, qualquer pessoa que é afetada, mesmo que seja minimamente, pelo encanto dessas ideologias, ela não vai poder perceber isso jamais. Então, é o seguinte, nunca houve tantos idiotas úteis no mundo. Esses idiotas úteis não trabalham para a KGB. Né? Eles trabalham para o Jorge Soros, para o Bill Gates, né? Para os Rockefeller, e não sabem. É uma coisa assim, chega a ser patético. Né? Então, você pensar bem, esse cara diz pessoal que é de esquerda, não, de esquerda sou eu, pô. O que eu estou falando é que é realmente anti-establishment, eles não são. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui e não vou responder perguntas hoje, porque vocês dizem que eu estou com muita alergia demais na nariz. Estou aqui no parágrafo 22. Erich Fromm, 1900-1980, não foi certamente um dos membros mais brilhantes do Instituto, eu estou me referindo ao Instituto de Pesquisas Sociais, famosa Escola de Frankfurt. Sua doutrina adocicada do humanismo socialista parece hoje sopinha rala, em comparação com os trabalhos dos pesos pesados como Georg Lukács, Kurt Lewin, Walter Benjamin ou mesmo a dupla Horkheimer-Adorno. Sua importância decisiva veio da imensa popularidade dos seus livros Escape from Freedom, publicado no Brasil como título de O Medo à Liberdade, Man for Himself, O Homem para Si Mesmo, Psicologia e Religião, 1950, A Sociedade Sadia, 1955, A Arte de Amar, 1956, Zen Budismo e Psicanálise, 1960, O Dogma de Cristo, 1963, e Sereis como Deuses, uma interpretação radical do Velho Testamento, 1966. Pelos títulos, já se vê que Fromm tentou uma síntese teórica das duas vias anti-ocidentais até então trilhadas paralelamente, mas separadas, a crítica radical socialista e o orientalismo. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Né?
Juntou-lhes, ademais, uma usurpação marxista do cristianismo e do judaísmo, antecipando o que viria a ser o esforço essencial da teologia da libertação. Era tudo o que a juventude enragée queria. Suas paixões e preferências formuladas como argumentação academicamente respeitável. Fromm é, sob esse aspecto, mais completo e articulado porta-voz das expectativas da época, mais até do que Alan Watts, o monge inglês que fundiu a ascese budista com a lógica de Ludwig Wittgenstein, num livro que, aliás, eu, desgraçadamente, traduzi para a editora 3. Não deixa de ser significativo que Fromm se afastasse do voto de pureza teorética dos demais membros do Instituto, inscrevendo-se no Partido Socialista Americano em 1950 e participando ativamente das campanhas pelo desarmamento nuclear e contra a participação americana na Guerra do Vietnã, que até então era uma paixão unificadora da juventude universitária. Embora Fromm se proclamasse adepto de um socialismo democrático diferente do regime totalitário soviético, nessas duas atividades militantes, ele atuou como idiota útil ou como fingidor esperto a favor dos regimes comunistas existentes, já que nos dois casos se tratava de guerra assimétrica, promovida pela inteligência soviética nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, pressionando os americanos a desarmar-se unilateralmente e a retirar-se também unilateralmente do Vietnã, sem que jamais exigência semelhante fosse imposta ou mesmo sugerida à União Soviética ou à China. Então, na época, havia aqueles imensos movimentos contra a bomba atômica, etc., mas era só no Ocidente, né? A bomba atômica soviética foi deixada em paz. Aqui tem uma notinha de um trabalho feito por uma cientista política, Laura Daniels, e ela diz, por exemplo, os soviéticos usaram organizações de fachada para influenciar o movimento antinuclear, a iniciativa que mais visivelmente pôs a liderança ocidental na defensiva. O ministro do interior da Alemanha Ocidental e o FBI, os relatórios do FBI concluem que as organizações associadas à União Soviética conseguiram com sucesso arrebatar o movimento de paz, as iniciativas do movimento de paz, para que se conformasse às posições soviéticas. Em 1982, o afiliado americano ao Conselho da Paz Mundial, que era uma organização de fachada soviética, mostrou a habilidade soviética de influenciar secretamente ou discretamente uma sessão especial das Nações Unidas sobre desarmamento, perseguindo o comitê que coordenava os protestos massivos a focar o movimento nos Estados Unidos e na OTAN, antes que em todos os mísseis que eram ameaça geral, isso aí, incluindo os mísseis soviéticos, esses foram poupados. Então, os livros do Erich Fromm tiveram um sucesso imenso, inclusive no Brasil. Acredito que tem ainda, que sejam praticamente todos os livros dele foram traduzidos no Brasil, para você ver a amplidão da influência do sujeito. Num país que não tem nem as obras completas de Aristóteles, aparece aí um psicanalista em Nova York, né, dizendo besteira sobre o Antigo Testamento, sobre Cristo, sobre budismo e tudo, e faz um sucesso engraçado. Eu confesso que eu fui um dos atingidos por essa propaganda em torno do Erich Fromm, cujos livros eu li, eu devia ter uns 14, 15 anos, evidentemente eu fiquei muito impressionado. Bom, parágrafo 23, Kurt Lewin. Esse é um tipo... Não. Esse aqui é nosso estúdio aqui improvisado, a gente teve que mudar do outro lá. Tô aqui gravando aqui no meu quarto. É isso aí. Bola pra frente, quem puder, apoie o nosso canal, seja membro. Agora a gente vai ter vídeo semanal aí sobre o governo Bolsonaro. Em apoio aí ao governo. Vamos fazer direto. Tamo junto aí. E bola pra frente. Valeu, forte abraço. Na comunidade a gente sempre coloca link dos livros.
ter esse livro aqui, Política, Ideologia e Conspirações, que é muito bom. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Tudo tem lá os links, é da Amazon, você pode comprar que o livro chega na sua casa. Dá essa força aí pra gente, compra os livros com a gente, beleza? Segue a gente no Instagram, no Twitter e se inscreva aí no canal.